A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 7 e versículo de número 9 ao 14, que vai nos dizer assim: Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós observamos, irmãos, que o próprio Deus fortaleceu a Gideão. O próprio Deus sabia que Gideão ainda temia atacar. O Senhor conhece, irmãos, quais são os nossos temores. Ele sabe aquilo que nos amedronta, e eu quero lhe dizer que Ele também é o Deus que nos fortalece, que tira todo o medo. Ele começa a te dar ânimo para que você possa viver o propósito dele. Talvez Deus te fez promessas muito grandes, mas você tem medo delas. Você tem medo do que pode acontecer no cumprimento de cada palavra. Porque o que Deus havia dito para Gideão era algo muito grande, irmãos. Deus havia dito que Gideão iria vencer um enorme exército somente com 300 homens. E isso amedrontou o coração de Gideão. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem uma promessa linda na tua vida. Porém, isso tem amedrontado o teu coração. Porque você olha para as circunstâncias contrárias. Você olha para o seu cenário. Quando a gente olha para Gideão, nós observamos que o cenário não era favorável para ele, não. Humanamente falando, era impossível Gideão obter aquela vitória. Somente com 300 homens, irmãos, não tinha probabilidade disso acontecer. O que Deus nos promete muitas vezes vai parecer ser impossível, mas Ele é o Deus do impossível e a gente não pode esquecer disso. Declare comigo: eu sirvo ao Deus do impossível e Ele faz milagre. Eu sirvo ao Deus do impossível e Ele faz milagre. E o possível, quem faz somos nós. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Então Deus conhecia o coração de Gideão. Deus sabia que Gideão estava amedrontado diante daquilo que era contrário. O que ele estava vendo, o que estava diante dos olhos dele, humanamente falando, era contrário à palavra de Deus. E Deus, conhecendo o coração dele, disse para ele, versículo 10: Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Vai lá. Porque eu vou trazer confirmação que fortalecerá as tuas mãos, irmãos. Se uma pessoa estiver frouxa, estiver com medo, ela não consegue vencer batalhas. E não tinha probabilidade de Gideão vencer a batalha se ele estivesse ali temeroso, se ele estivesse olhando somente fixo para o pouco que ele tinha. Deus sabia disso. Deus sabe que tem batalhas que você só vai vencer se ele fortalecer suas mãos. Se ele mesmo te fortalecer. Então por isso ele está dizendo para você: eu estou trazendo notícias que te fortalecerão, para que você possa fazer o que eu te designo sem medo. Deus traz confirmações, irmãos, para que a gente não tenha medo. Deus traz confirmações para que a gente não fique temerosos diante daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida.
Gideão precisava ouvir aquelas palavras e Deus estava usando os próprios homens que estavam ali no arraial dos inimigos para dizer que Deus tinha dado vitória a Gideão. Foi tão forte, irmãos, o que aqueles homens disseram, mas tão forte, que as mãos de Gideão foram fortalecidas e agora ele não estava mais com medo. O Senhor está lançando fora o medo do teu coração. Ah, Deus, mas o Senhor falou coisas muito grandes ao meu respeito e eu tenho medo disso. E Deus está dizendo, eu não ando conforme o teu cenário. Você vai observar na palavra de Deus que muitas pessoas que viveram da parte de Deus um grande propósito, elas eram pessoas improváveis. O cenário delas era improvável. Não tinha probabilidade de acontecer nada de bom. Quando a gente olha aqui para o cenário de Gideão somente com 300 homens. Deus havia limpado, havia tirado a quantidade que tinha com Gideão e só deixou ele com 300. Parecia, irmãos, que Gideão ia perder. Parecia que Gideão ia sair fracassado. Porém, Deus já havia determinado a vitória, porque Deus não precisa, irmãos, de força humana. Nós precisamos entender isso. Deus não trabalha com aquilo que é humano. Deus trabalha com aquilo que ele determina. Se ele determinou, está determinado. Se ele disse que vai fazer, ele vai cumprir a palavra dele. O Senhor disse para Gideão, Gideão, você vai ouvir o que eles estão falando. Depois de fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço puro até a vanguarda do arraial. Gideão foi para ouvir. Se Deus diz que vai fortalecer suas mãos, ele vai fortalecer. Se Deus diz que vai começar a trazer sinais, ele vai começar a trazer sinais porque ele sabe que você precisa. Tem pessoas aqui que pediram, Deus, traz sinais para minha vida. Eu quero ver a manifestação do teu poder, eu quero ter a certeza de que o Senhor é comigo, porque verdadeiramente, diante das circunstâncias contrárias que eu estou vivendo, está sendo difícil acreditar que o Senhor está comigo. Quando olhamos para Gideão, irmãos, realmente era algo muito, muito difícil. Observar aquele exército pequeno, aqueles 300 homens que Deus disse que daria vitória a Gideão. Quando os inimigos eram tantos, versículo 12, olha aqui, ó. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Irmãos, os inimigos eram fortíssimos. O exército contrário, o exército estava vindo contra a Gideão e os 300, era grandiosíssimo. Então é claro que a situação era desesperadora, porque humanamente falando não tinha probabilidade de acontecer o que Deus estava dizendo que aconteceria, que somente 300 homens venceriam um exército tão grande como esse. Só que nós precisamos nos apegar à palavra. Nós não andamos por vista, declare comigo, eu não ando por vista, vou me apegar à palavra. Eu não ando por vista, eu vou me apegar à palavra. O nosso Deus, irmãos, ele tem palavra. O cenário é impossível, parece que não vai acontecer vitória, parece que a porta não vai abrir, parece que a cura não vai chegar, parece que a restauração não vai acontecer. Você não pode andar pelo cenário, você não pode andar por aquilo que você vê, porque se você ficar andando por aquilo que você está contemplando, você vai ficar igual a Gideão, com medo. Você vai ficar igual a Gideão, temeroso. Gideão tinha muito medo, irmãos, desde o princípio, desde o início, quando o Senhor chamou a Gideão, a gente observa que ele era meio temeroso, ele tinha muito temor, muito medo. E quando nós temos medo, a nossa fé acaba sendo paralisada. O Senhor não te trouxe até aqui para você ficar apresentando medo, mas ele te trouxe até aqui para você crer que haverá sinais e que o milagre vai acontecer. Porque se é impossível, irmãos, é especialidade do nosso Deus. Quem disse que é da vitória somente com 300 foi o Senhor, não foi Gideão. Com algo da mente dele que disse, olha, nós vamos vencer somente com 300, não. Porque se Gideão dissesse isso, aí sim, irmãos. Se fossem palavras do próprio Gideão, aí sim, eles sairiam dali perdendo. Mas como era uma palavra de Deus, não tinha como dar errado. Quando a palavra é de Deus, meu irmão e minha irmã, não tem como as coisas darem errado. Não tem como não acontecer milagre. Se é Deus quem determina, se é Deus quem fala, a palavra se cumpre. O que o Senhor disse acontece, versículo 7.
Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Você observa aqui Deus dizendo a Gideão: será com esses 300, o restante pode voltar. Porque eu vou dar vitória. A vitória era de quem? De Biandarai, era do Senhor. Você tem que entender que a sua vitória não vem da sua força. A sua vitória não vem do seu cenário. A sua vitória não vem daquilo que é contrário, não. A sua vitória está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele mesmo já disse para você: eu vou te fazer viver milagre. Ele mesmo já disse para você: eu vou abrir a porta. Ele mesmo já disse para você: eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou fazer o impossível acontecer. Então se apegue à palavra. É tempo de se apegar à palavra. É tempo de se apegar àquilo que o Senhor determinou. Muitos eram os inimigos, mas Deus estava dizendo: Gideão, eu vou trazer confirmação de que eu vou fazer essa vitória acontecer e suas mãos serão fortalecidas para a batalha. Você hoje, Gideão, Rabacandaraia, você hoje, homem e mulher de Deus que está me ouvindo agora, está olhando para o seu cenário e dizendo: é totalmente contrário. Você está olhando para o seu cenário e dizendo: não vai acontecer, eu tô com medo. O meu medo tem sido maior do que a minha fé. Eu tenho olhado para o cenário e tenho visto tudo contrário. Pois é, isso aconteceu com Gideão. Porém, o Senhor, como conhece o coração e os pensamentos do homem, sabia que Gideão precisava ser fortalecido. Porque se Gideão continuasse com medo, a fé, irmãos, não iria prevalecer ali naquele momento. Porque ele iria dar lugar ao medo, porque ele estava com medo. Quando você dá lugar ao medo, não tem como a fé prevalecer. Você tem que escolher a quem você vai dar lugar. Se você vai dar lugar ao medo ou à fé. No momento aqui que Deus fala com o Gideão, ele estava com medo, porque o Senhor disse: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial. Se você ainda tem medo, você desce. Aí no versículo de número 11 vai nos dizer: e ouvirás o que dizem, depois de fortalecidas tuas mãos, descerá contra arraial. Então desceu ele com seu moço puro até a vanguarda do arraial. Então Gideão, ele foi. Foi por quê, irmã? Foi porque estava com medo. Foi porque a fé de Gideão não estava lá em cima, não, mas estava bem baixinha. Aí Deus disse: primeiro eu tenho que restaurar Gideão. Primeiro eu tenho que dar sinais de que eu sou na vida dele. E é isso que Deus vai fazer com você. Declare comigo: eu recebo de Deus sinais que vão vir dos céus para minha vida. Eu recebo de Deus sinais que vão vir dos céus para minha vida. Quem vai determinar os sinais é Deus. Ele vai fortalecer você para você vencer esta batalha. Hoje os teus olhos estão no cenário, não é verdade? Hoje os teus olhos estão fitos naquilo que você tem contemplado, mas eu quero lhe dizer através dessa palavra que Deus vai fortalecer você e você vai tirar os olhos do cenário, você vai começar a olhar dizendo: meu Deus é poderoso. Você vai começar a olhar dizendo: meu Deus é grande, o meu Deus faz. Ele é um Deus que traz confirmações. Ele é um Deus que fortalece as mãos do fraco. Ele é um Deus que fortalece a fé daqueles que estavam esmorecendo. Ai, irmãos. Deus conhece o nosso íntimo. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Deus conhece o profundo do nosso coração. E sim, Ele sabe o que nos amedronta. Ele sabe quais são os medos que querem roubar a nossa fé. E por isso ele diz para você: antes dos medos roubarem a sua fé, eu fortaleço você para você ter vitória. Declare comigo: Deus está me fortalecendo com os sinais dele para eu ter vitória. Deus está me fortalecendo com os sinais dele para eu ter vitória. Versículo de número 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas
mãos. Você observa aqui que agora Gideão já não estava mais com medo, estava adorando e com certeza e convicção de que Deus daria a vitória, de que Deus havia entregue nas mãos deles o arraial dos midianitas. Mas isso aqui só aconteceu depois que a fé de Gideão foi fortalecida por Deus. Deus está dizendo para você, assim como eu fortaleci a Gideão e ele adorou e teve convicção da minha vitória, eu estou lhe fortalecendo para você ter convicção do que eu tenho contigo, para você entender que eu não errei o endereço quando eu te escolhi, para você entender que a promessa que eu te fiz não está condicionada ao teu cenário que humanamente falando é contrário. O teu cenário pode ser contrário, a porta pode estar fechada, pode haver adversidades na tua vida, mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus vai se cumprir na tua história. Deus escolheu Gideão como um grande líder, Deus escolheu Gideão como um juiz, e o Senhor disse para ele que ele livraria Israel das mãos dos midianitas, e a palavra de Deus se cumpriu, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Nós servimos a um Deus que não brinca de fazer promessa. Nós servimos a um Deus que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Ele está dizendo para você, eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir aquilo que eu falei ao teu respeito. Não tenha medo, dê lugar à fé. Eu trarei sinais que fortalecerão as tuas mãos. Você adorará e o cumprimento da palavra de Deus acontecerá na sua vida. Tem pessoas que entraram aqui precisando ser fortalecidas e Deus está dizendo, receba fortalecimento dos céus para você prosseguir, para você viver os propósitos de Deus, aquilo que Deus falou que faria na sua vida, mesmo que humanamente falando pareça loucura. Parecia impossível, né, irmãos? Mas Deus deu vitória. Foram 300 homens, irmãos, que receberam a vitória. Porque quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo, eu recebo de Deus força para prosseguir. Eu recebo de Deus força para prosseguir. Você vai chegar aonde o Senhor designou para a sua vida e viver a vitória que Ele mesmo preparou para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Senhor. Te agradecer, Pai, porque tu és o Deus que fortalece, meu Deus amado, o cansado. O Senhor é o Deus que dá ânimo, Pai, àqueles que não têm vigor. O Senhor sabe o que tem amedrontado o teu filho, o que tem amedrontado tua filha. O Senhor sabe os sinais que eles precisam para ter a fé deles fortalecida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tua misericórdia, porque tu és o Deus, Pai, que está fortalecendo a fé dos teus filhos. Tu és o Deus, Pai, que está animando eles para que eles possam prosseguir e obterem a vitória que o Senhor mesmo determinou, que o Senhor mesmo falou que eles viveriam, porque agindo e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Quando o Senhor determina algo para a nossa vida, tem que acontecer como o Senhor determinou e não como o cenário está mostrando. O cenário de Gideão era contrário, mas a tua palavra, ela se cumpriu, mesmo que humanamente falando pareça loucura. A tua palavra, ela acontece. O Senhor faz acontecer os teus desígnios e glorifica o teu nome, Senhor, mostrando que ninguém invalida, ninguém anula aquilo que o Senhor já determinou. Foi o Senhor quem deu vitória. A vitória vinha do Senhor, Pai, para Gideão, e o Senhor está dizendo, a vitória é minha. Eu sou Deus que fortaleço as tuas mãos para você chegar onde eu designei e viver o propósito que eu determinei para sua vida, Pai. Eu te agradeço porque pessoas aqui estão sendo fortalecidas e restauradas através dessa palavra, através dessa oração, Pai. O Senhor trará sinais para a vida delas. Senhor, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome
nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Pai, que haja resposta para os teus filhos contarem, Senhor, que tudo seja para honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor abençoe os teus filhos que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, Pai, que o Senhor prospere a cada um deles, conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, Jesus, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor os corações dos teus filhos, Pai, que haja sobrenatural, que haja resposta para cada um deles e que o teu nome, Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, seja glorificado no nosso meio. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus fortaleceu a Gideão e Ele está fortalecendo você. Ele diz para você que sinais acontecerão, porque Ele conhece você. Ele sabe o teu desânimo, Ele sabe quando você olha para as circunstâncias contrárias e você pensa que não vai acontecer milagre. Pois é, Ele vai trazer sinais de que a palavra dele vai sim se cumprir. Assim como Ele fortaleceu a Gideão, tenha certeza, não duvide, Ele está te fortalecendo para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Seja fortalecido em nome de Jesus. Deus te abençoe.